Paz do Senhor, igreja. Amém. Meus amados, sem perca de tempo, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, Evangelho de João, capítulo de número 4, somente alguns versículos, capítulo de número 4 do Evangelho de João, versículo 22, 23 e 24. Glória a Deus. Mensagem essa muito conhecida, capítulo 4 de João, versículo 22 ao 24. Diz assim a palavra do Senhor: Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adoram o adorem em espírito e em verdade. Amém? Se nós pudermos sentar, por favor. Como todas as quintas, nós temos aqui esse culto fabuloso, culto em que adoramos a Deus e buscamos uma resposta de Deus. É interessante notarmos, se nós formos falar de resposta de Deus, nós vamos falar de alguns requisitos para nós ouvirmos a voz de Deus. E aqui, nessa história, o que nós vamos falar, tem como tema requisitos para ouvir a voz de Deus. Vimos aqui uma mulher que ela precisava, mesmo sem saber muito bem, ela precisava ouvir uma palavra que trouxesse a ela uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, uma palavra de conserto. E muitas vezes nós só queremos escutar uma palavra de ânimo, muitas vezes nós queremos só escutar uma palavra de ensinamento, mas nós não queremos escutar uma palavra de conserto. E é interessante que na lei de Deus, uma resposta da parte de Deus começa com conserto. Sem conserto não teremos resposta de nada positivo. Sem conserto nós não teremos uma resposta adequada à altura daquilo que precisamos receber diante de Deus. E hoje nós estamos vivendo uma época muito difícil. Estamos vivendo uma época de incertezas, uma época de confusões, de conflitos, uma época de desistência, uma época de desânimo, uma época de apostasia, uma época de uma geração que, como o apóstolo Paulo ele ressalta e profetiza para Timóteo, no capítulo de número 4 de Timóteo, tanto em 1 Timóteo como em 2 Timóteo, na sua epístola, ele começa a relatar que no final dos tempos surgiriam homens enganadores, homens amantes de si mesmo, e homens que introduziriam dentro do rebanho doutrinas de demônios, proibindo o casamento e proibindo outras coisas. Paulo ressalta ainda na epístola de Romanos, no capítulo número 1, ele começa a falar certas coisas, a mesma coisa que está retratada em Levítico 18. E nós vimos aqui, irmãos, coisas horrendas nos tempos atuais. E aqui essa mulher, ela precisava de uma palavra que a chamava, porque a posição dela em relação à cidade de Samaria, fazia algumas décadas, aquela cidade, ela fazia parte do Reino do Norte, Samaria, toda em sua região. E é interessante que, com o Império Babilônico tomando parte da parte do norte, Samaria ela ficou dispersa, ela ficou isolada. Quando Israel voltou para a centralização novamente do seu povo, Samaria ficou isolada porque Samaria adotou muitas outras adorações a deuses. E além de adotar adorações a deuses, que começou a separá-lo de Deus e do costume judaico, ele era um povo rejeitado pelos judeus. Os judeus não conversavam com os samaritanos, não tinham comunicação, estavam tão perto, eram vizinhos, mas não conseguiam se comunicar.
Eu vejo para essa mulher e vejo que ela precisava realmente encontrar o Cristo que eles tinham esperança de encontrar. Eu acredito que ela naturalmente não esperava encontrar de um modo tão simples. E muitas vezes nós não esperamos encontrar a solução de um modo tão simples. E interessante, diga para o seu amigo assim: o simples assusta. É verdade, não? O simples assusta. Por que o simples assusta? Porque nós esperamos uma pessoa que tenha curso de faculdade, que fala bem uma retórica, e nós admiramos a pessoa. E uma pessoa que não tem uma retórica, mas está sempre na oração. Uma pessoa que não tem uma retórica, mas sempre está buscando o Senhor. Uma pessoa que não usa a faculdade, mas está sempre com os joelhos dobrados, aonde Deus ouve o coração, muitas das vezes assusta, porque é simples. O curso de faculdade não assusta, mas o simples assusta. E é interessante que essa mulher era simples. E ela, na sua tarefa, sempre trabalhando na igreja, sempre trabalhando na obra de Deus, né? Essa mulher, ela foi pegar água. E agora encontrou um judeu sozinho, porque os seus discípulos tinham ido comprar pão. E aquele judeu sozinho puxou assunto com ela, e agora ela ficou estarrecida. E ela disse, indagou aquele homem, dizendo: como você pode conversar comigo se você é judeu? Meu Pai amado, Deus vivo. Aquele judeu chamado Jesus, ele simplesmente olhou para ela e disse: filha, aquele que beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, filha, nunca mais terá sede, mas saltará, aleluia, fontes de água viva dentro do seu interior rojarão e saltará para a vida eterna. Jesus não entrou em indagações, Jesus não entrou em preceitos, Jesus não entrou em discussões. Na verdade, ele viu um desvio direto, ele foi direto na fonte, ele foi direto naquilo que era preciso. E aquela mulher olhou para ele e disse: pai, dá-me um pouco dessa água. Ele não olhou para a dificuldade que ela colocou. Muitas vezes o simples assusta. Aquele homem chamado Jesus, na sua simplicidade, indagou a ela com a profecia. Agora ele disse: vai lá buscar o seu marido. E ela disse: Senhor, não tenho marido. E agora ele disse: disseste bem, porque já te deste X de marido, e o que tem não é teu. E ela disse: veja que tu és o profeta, para o concerto aí. Jesus a chamou para o concerto. E ela disse: eis que era o profeta. Ela não ficou ofendida pelo que Jesus falou, muito pelo contrário, ela agora sentou e observou e disse: vejo que tu és o profeta. Muitas vezes, irmãos, nós, nas quintas das respostas, Deus vem falando conosco, mas nós queremos dificultar tudo. Deus tem nos dado condições de ânimo, mas nós observamos o desânimo. Deus tem nos dado condições do Evangelho da Paz, e nós temos observado as intrigas de Satanás. Deus tem nos dado, irmãos, um senso de direção tremendo, e muitas vezes ficamos confusos naquilo que Deus quer que a gente faça. Aleluia. Mas essa mulher não, ela continuou ouvindo. E atentamente ouvindo, agora Jesus começou a ensinar. E falou sobre adoração. Nós queremos uma resposta, mas muitas das vezes nós não sabemos como adorar. Nós adoramos de qualquer maneira. Nós achamos que a adoração é só cantar bem, louvar bem, tocar bem. Nós achamos que a adoração é estar presente na igreja. Nós achamos isso tudo. É bom, é louvável a Deus, mas a verdadeira adoração é aquela produzida no Espírito. E o que é o Espírito? Aquilo que me movimenta, aquilo que eu sou motivado a fazer.
Ninguém dá valor. Você passa na rua, falam porque você comprou um pão e fulano comprou 10. Talvez falam na rua porque você está de chinelo e fulano está de sandália. Talvez falam de você na rua porque você olhou para o lado. E as pessoas que muitas vezes falam, diz que é adorador, mas nessa hora esqueceram de adorar a Deus. Criaram um senso crítico e começaram a barreirar com o costume judaico, embarreirar aqueles que precisam ser salvos. Glória a Deus, aleluia. Os irmãos estão entendendo? Glória a Deus. Como eu vou ser um verdadeiro adorador se eu começo a colocar críticas, censuras e começo a observar que eu não posso me achegar a A ou a B para falar do amor de Deus? E a Bíblia justamente me ensina ao contrário. A Bíblia me ensina: se você vê o seu irmão em pecado ou seja em erro, vá até ele. A Bíblia me ensina: se você falar do amor de Deus ao teu irmão e o convencer do mal, você salva o seu irmão do pecado e olha, irmãos, apaga uma multidão de pecados. A Bíblia me ensina que eu preciso amar, mas amar quem? O meu inimigo. Porque é muito fácil amar aquele que me ama. Mas os presentes que carregamos nos afastam da qualidade de adorador. Eu posso dar pulos, eu posso dar glória a Deus e falar mistério, mas se isso me atrapalha, eu estou na condição de Samaria e dos judeus. Estou na mesma condição, preciso sair da cidade e preciso buscar água. E não pode ser qualquer água, e não pode ser qualquer poço, e não pode ser qualquer pessoa que irá falar comigo. Eu preciso buscar a fonte da água viva que Jesus me oferece. Noé ouviu a voz de Deus. E Noé agora, ele com X anos, ele tomou a atitude de construir uma arca. E é interessante, irmãos, que não existia a faculdade de engenharia. Até hoje, muita faculdade de engenharia se baseiam nessa estrutura da arca. Como pode um homem tão simples desenhar, aleluia, sua família puxar a madeira e nos mínimos detalhes, aleluia, construir um barco que suportaria peso em cima de uma água? Mas a questão não é essa. A questão é que todos olhavam para ele e disseram: um absurdo, esse homem construiu um barco desse tamanho, nós não temos profundidade de rio suficiente para suportar essa água, está longe, como ele vai levar isso para a água? Está longe do rio, está longe de tudo, como é um absurdo ele construir isso aqui? E muitas vezes, quando nós falamos da solução que Deus já nos deu, as pessoas acham que é um absurdo. É um absurdo você ser bênção, é um absurdo você ser atalaia, é um absurdo você falar a verdade, é um absurdo você procurar, aleluia, aprender para poder ensinar, é um absurdo você ajudar alguém a se levantar, é um absurdo você ser bênção de Deus. As pessoas se habituaram a olhar para a dificuldade das pessoas e dizer: não, fulano tem que ser assim, fulano tem que ser esmagado, fulano tem que ser pisado, fulano tem que ser assim, assado, cozido e frito. Mas diante de Deus, ele não consegue estabelecer um ritmo de adorador ao Senhor. Mas falar é muito bom, irmãos. Falar é gostoso demais, mas ser adorador é diferente. Noé não ouviu ninguém. Ele continuou fazendo aquilo que era um absurdo. Nós vimos nessa mulher a seguinte frase também, irmãos. Ela ouviu atentamente a Jesus e ela tomou uma atitude de fazer o absurdo acontecer. Ela elevou o nome de Jesus, a arca do concerto, a arca do pronunciamento do evangelho, à sua cidade, aos seus parentes, aos seus amigos. Todos estavam errados, mas ela foi lá e falou: venha ver
mas deixamos de falar. Nós bebemos da água, dizemos que é adorador, a resposta do Senhor vem, mas nós não abraçamos aqueles que realmente merecem ser abraçados. Na psicologia, existe uma técnica que chamamos de aproximação. Esta técnica é o seguinte: a pessoa pode estar muito nervosa, fora de si, mas se você não encarar ela, você encarar ela de modo simples, de modo não olhar diretamente, se você conseguir se aproximar e tocar no ombro dela e dizer: calma, rapaz, você já divulgou 80% daquilo que o ofendeu. Você tem agora o poder nas mãos de controlar a situação. Mas eu digo, mas isso você está falando, você fugiu do poder de Deus? Não! Todo o poder foi nos dado, irmãos, no nome de Jesus. Se uma pessoa normal pode fazer isso, imagine você, crente, que bebeu da água da vida. Você que bebe de Jesus, você que aprende de Jesus, você que recebe a resposta de Jesus, o que você pode fazer? Em nome de Jesus. Se uma pessoa que não tem o nome de Jesus pode fazer isso, imagine você que é adotado no nome de Jesus. Então, se eu posso fazer, se eu estou com Jesus, eu posso fazer muito mais e melhor ainda eu posso fazer. Mas eu imagino, Noé, ele começou a convidar as pessoas dizendo: vai chover. As pessoas não acreditavam porque não chovia forte. O orvalho molhava toda a superfície da terra. Ninguém acreditava que ia chover. Hoje você diz: Jesus vai voltar, Jesus está voltando, a situação está piorando, Jesus está lhe convidando, aleluia, a porta da graça vai fechar. E as pessoas olham para você e dizem o quê? O que ela diz de mim? Aí nós vimos aqui uma frase. Ela diz, Jesus ele fala: vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos. Se você é um adorador e sabe quem você adora, aleluia, então adore. Aleluia, Deus. Se você é um adorador e sabe quem você adora, então se aproxime da adoração e adore. Aleluia. Mas se eu sou um crítico, eu vou criticar porque alguém está com cara feia, mas não sei o seu problema. Eu vou criticar porque alguém está chorando, mas não sei o seu problema. Eu vou criticar se alguém está batido, mas eu não sei chegar lá e dar a mão e dizer: vambora, porque Jesus te dá vitória. Porque eu esquecia de adorar. Mas essa mulher não, ela ouviu atentamente. E Jesus disse: mas a hora vem, glória a Deus, que o Pai procura os verdadeiros adoradores, mas é aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais. Então não é só na igreja. Eu preciso apresentar em toda forma de tempo aquilo que eu sou em adorador ao Senhor. Eu preciso levar para a minha cidade aquilo que eu sou em adorador ao Senhor. Não importa a dificuldade que eu estou enfrentando hoje, porque como adorador, eu sei da água que eu estou bebendo, e essa dificuldade vai passar, tudo vai mudar, porque o dono do milagre está comigo, porque eu sou adorador. Os irmãos entenderam? Eu sou adorador e ponto final. Podem me chamar de novo. Eu lembro uma vez que eu aceitei Jesus, o pastor olhou a ficha e falou: esse ano mesmo, 1983, foi 17 anos quando eu desci as águas. E eu lembro que a minha família, meus parentes eram muito católicos, entre aspas, porque todos nós somos católicos, pertencemos a uma igreja universal, mas não se entendem. E eu lembro que a minha mãe, eu com 3 anos de idade, minha mãe se preocupava muito comigo, porque eu saía às 6 horas da tarde do sábado e só chegava às 6 horas da manhã do domingo, do dia seguinte. E era uma confusão formada, era complicado. Mas quando eu aceitei Jesus,
televisão, e naquela época eu passei a não ver televisão, os Trapalhões, que eram naquela época famosos, os Trapalhões. E eu ia para o meu quarto e ia ler a Bíblia. E olha que eu não tinha Bíblia, eu tinha uma Bíblia emprestada. Minha prima me emprestou a Bíblia, eu ia lá ler a Bíblia. E minha mãe me chamava o meu sobrinho e falava, vai lá, vê o que o seu tio está fazendo. Meu sobrinho ia lá, pequenininho, olhava e falava com a minha mãe, ele está lendo um livro preto. Ela me chamava, eu saía do quarto sem minha mãe, pega um copo d'água para mim. Eu ia lá, pegava um copo d'água e voltava para ler minha Bíblia. Ela me chamava de novo e falava assim, senta aqui, vê televisão aqui. E eu ficava ali, eu era obrigado a sentar e falava, Jesus, misericórdia, salva essa vida, transforma, liberta essa vida, Jesus. Ela ficava incomodada, porque ela dormiu, fugiu da minha Bíblia, mas ela me chamava de novo, ela acordava, me chamava, e ali foi 1 ano, 2 anos, e eu não desisto do Senhor. A minha mãe nunca permitiu fazer palha em cima da laje. Eu estou dizendo que o verdadeiro adorador passa por dificuldade, mas ele continua na dificuldade sendo adorador. E ela deu uma festança, eu saí daqui num culto de uma cidade, num sábado. Quando eu cheguei lá, eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Sentei na calçada em frente e fiquei ali, o tempo todo ali olhando aquilo, aquele movimento, olhando a Jesus. E agora, o que eu faço? O Senhor falou para mim, entra no teu quarto e fica lá. Eu entrei no meu quarto, orei a Deus e fiquei lá. Eu escutava as pessoas falarem, o que foi, Albertina? Ele está doente. E eu lá, quietinho, não, agora ele é crente. Agora ele é crente. E eu estou lá quietinho, Jesus. Salva essa vida, transforma, Jesus. Eu não sei como isso vai fazer, eu não posso falar muito, porque ela pode ficar irritada. Eu não quero isso, Senhor. Salva essa vida. E minha mãe durona. O que Jesus fez? Foi lá salvar meu irmão. Meu irmão quase praticou suicídio, mas Jesus foi lá, falou, deu uma sacudida e disse, olha, eu sou o Senhor, e hoje eu te saro. Meu irmão aceitou Jesus. Com o passar do tempo, Jesus foi lá. Meu pai bebia muito, mas tinha seus problemas. Jesus salvou um sócio dele e conterrâneo dele. E esse conterrâneo foi lá, chamou ele pai da igreja. E eu falei assim, o Jaime, o nome dele era Jaime. O Jaime olhou para mim e falou assim, rapaz do Senhor, eu falei, olha, sabe que eu sou crente, o brilho. Não estou vendo brilho não, rapaz. Teu pai está ali, eu tá, e agora mesmo. Convida ele, já que eu vou com ele. E ele foi lá, convidou, nós fomos na igreja lá no Jardim Botânico aqui dentro. Eu falei, não vou, meu pai. Vergonha de falar não, né? E foi. Chegou lá, irmãos, um culto maravilhoso. No final do culto, o pastor olhou para meu pai e disse, você não é crente não? Você tem um rosto de brilho do Senhor. Assim meu pai ficou vermelho, meu pai era muito branco. Ficou vermelho, aceitou Jesus. Veio para cá, congregou. E aqui o Senhor chamou para a sua glória. Ele veio para cá e congregou aqui. Minha mãe começou a ficar sozinha. Jesus foi lá, salvou minha irmã, salvou outra irmã, e minha mãe se sentiu sozinha. Chegou aqui e reclamava de tudo. Ela veio no culto, reclamava do som, reclamava do pastor, reclamava do porteiro, reclamava de tudo. Ela reclamava de tudo. Mas aí ela já tinha perdido força. Satanás estava perdendo força. A vida da minha mãe estava garantida. E eu disse para ela, minha mãe, quando a senhora chegar no céu, a senhora vai reclamar de quê? E ela disse, não tenho o que reclamar. Então eu falei, o que a senhora está reclamando da terra? A porta do céu está aberta, minha mãe. E ela veio, conversou com o pastor Romildo. O pastor Romildo diminuiu o som. Aleluia, ela aceitou Jesus e ficou com ele aqui, meu pai. E minha mãe aceitou Jesus. E aí foi um efeito dominó. Esse Jesus que transforma e chama os adoradores, chamou toda a minha casa, porque eu acreditei o que está escrito no Atos Apóstolos, capítulo 16, verso 32. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus. Aleluia. Crê no Senhor Jesus. Que tu e tua casa. Aleluia. E assim eu fiz. Eu acreditei. E adorei o Senhor. Então você, não importa o que você acham de você. Não importa se você é sisudo, se você não é sisudo, se você tem cara feia ou não tem cara feia, se você está com fome ou não está com fome, se você hoje está rindo, amanhã você está chorando, não importa
Senhor contempla o seu coração. E Ele, aleluia, segundo o Espírito de Deus, que contempla tudo, sabe consertar tudo, sabe mexer em tudo. Ele, como vê que você é adorador, todas as coisas, aleluia, vai passar e tudo vai mudar. E o Senhor, o nome de Deus é glorificado. Você sabe quem você adora? Então esse Espírito Santo, que tem convertido pessoas, que é seu dono e é meu dono, é Ele que vai usar você para outras pessoas. Por isso, não se agarre com preceitos, não se agarre com falâncias, não se agarre com a falta de amor, não se agarre com pessoas que produzem ódio e começa a colocar dissensão para atrapalhar a sua vida de adorador. Não se incomode com elas, simplesmente diga: eu sou adorador e vou continuar sendo adorador. Eu sou adorador e vou continuar fazendo a obra de Deus. Eu sou adorador e vou continuar perdoando, vou continuar amando e vou continuar convidando. Aleluia! Continue sendo adorador. Não deixe nada te impedir. Então a resposta, ela vem no meio de um concerto. Eu não posso dar o capricho de deixar de ouvir a voz de Deus. Então muitas pessoas já receberam nessa quinta da resposta muitas bênçãos. Eu sou uma delas. Aleluia. Eu já recebi de Deus muita resposta, viu? Do Senhor. E você que é um adorador, e você ainda não meditou naquilo que Deus já fez na tua vida, continue meditando. Medite. A melhor terapia do crente é quando ele se aproxima de Deus e começa a dizer: Senhor, muito obrigado por hoje o Senhor ter me dado escala. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que eu vi, aleluia, ou por aquilo que eu não vi, mas o Senhor me deu escala. Muito obrigado, Senhor, pela alimentação que o Senhor me deu hoje. E eu sei que o amanhã que te pertence, o mais o Senhor fará. Aleluia. Então se anime no Senhor, se alegre no Senhor e busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque Ele tem cuidado dos seus. Noé construiu a arca, e aí uma hora fechou-se as portas, mas quem trancou foi Deus por fora. Jesus é como a arca, aleluia. A igreja é o construtor, aleluia, o pronunciador das boas novas. A graça, aleluia, que está aberta, a porta da graça será fechada, mas quem fechará é Deus arrebatando a sua igreja, porque a sua igreja está dentro de um barco. E essa mulher samaritana foi pioneira em Samaria, pronunciando a verdade de Deus, e o profeta do Senhor, que na verdade foi Jesus, o Cristo, e ele declarou isso: esse que fala contigo. Qual é a sua simplicidade? Se Jesus se apresentar simples com você, o que você vai interpretar? Você está procurando um advogado? Está aqui, um que está se formando. Quer falar com ele? Pode falar. Mas é esse que você está procurando? Você está procurando um psicanalista? Está aqui, alguém que pode te ajudar. Mas é esse que você está procurando? Você está procurando um pedreiro? O que você está procurando? Você está procurando o quê? Ah, irmão, sou objeto de adoração. Não é um psicanalista, não é um advogado. A profissão é boa, mas não é isso que você procura. Na verdade, você está procurando aquele que vai usar o advogado, que vai usar o psicanalista, que vai usar o pedreiro, que vai usar o pastor, e que vai usar tudo que você precisa, aleluia, para um bom senso de adoração ao Senhor, que você e eu precisamos. Então não ponha a sua força naquilo que tem força terrena, ou na sabedoria humana, mas glorifique a Deus por tudo que Ele já fez e já te deu, em o nome de Jesus. Eu quero agradecer a minha oportunidade de fazer uma oração. Posso? Curva a sua cabeça, não precisa ficar de pé não. Curva a sua cabeça. Vamos orar a Deus. Eterno Deus, em o nome de Jesus eu quero lhe agradecer pela sua palavra, Senhor, inspirada na noite desse dia. E espero, meu Senhor, que tenha alcançado o objetivo adequado, porque a sua palavra é como a chuva, meu Senhor, que produz alimento à terra.
Nada do que a sua palavra, aleluia, enviada de ti, deixará de fazer, meu Senhor, no nosso coração. Por isso, Deus, aquilo que a minha força, a minha inteligência não pôde fazer, Senhor, o teu poder possa fazer, meu Senhor, na vida daqueles que ouviram a sua palavra. Em nome de Jesus, eu oro ao Senhor e te agradeço pela vitória desta noite, para a glória do teu santo e eterno nome, em o nome de Jesus. Amém. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.